Olá, eu sou Bárbara Vale e hoje eu vou falar um pouco sobre alterações cromossômicas numéricas referente à disciplina de genética. Eu sou uma das componentes do grupo. Inicialmente, o que é uma mutação cromossômica ou uma aberração cromossômica? É basicamente qualquer modificação na estrutura ou no número de cromossomos de uma célula. As mutações cromossômicas podem ser divididas em dois tipos: as mutações cromossômicas do tipo estruturais e as mutações cromossômicas do tipo numéricas. Hoje, a gente vai falar basicamente apenas das mutações cromossômicas numéricas, as quais podem ser divididas em dois tipos: euploidias e aneuploidias. Mas o que são as euploidias? As euploidias são mutações cromossômicas que alteram todo o genoma da célula. Já as aneuploidias alteram apenas um cromossomo, seja um cromossomo sobrando, seja um cromossomo faltando. Bom, especificando um pouco, as euploidias são incompatíveis com a vida e 1 a 3% das concepções que sobrevivem ao primeiro trimestre de gestação são resultantes de dispermia, ou seja, quando um óvulo é fecundado por 2 espermatozoides. Já as aneuploidias são as mutações cromossômicas numéricas mais significativas na prática clínica e o mecanismo cromossômico mais comum é a não disjunção meiótica. Predomina as trissomias sobre as monossomias, haja vista estudos mostraram que as monossomias são muito mais deletérias, havendo apenas a monossomia do X como viável. Já as trissomias completas são viáveis para os cromossomos 13, 18, 21, X e Y. Isso porque esses cromossomos parecem ter menos genes quando comparado aos outros. Então, o acréscimo desses cromossomos extras possui efeitos menos deletérios. Quanto às trissomias e à idade materna, sabe-se que, com o passar dos anos, os óvulos das mulheres ficam cada vez mais envelhecidos. Isso tende, em uma possível gravidez, poder gerar mutações cromossômicas, o que aumenta muito mais a chance de síndromes como a síndrome de Down. Contudo, sabe que aproximadamente 3/4 das crianças que nascem com síndrome de Down são resultantes de mães jovens, ou seja, que possuem idade inferior a 35 anos. Contudo, isso se deve porque as mulheres nessa faixa etária possuem mais filhos, quando comparado àquelas que já passaram dos 35 anos. Então, o risco de recorrência de mães jovens é 1%, não sendo um risco igual da população, porque algumas exceções foram vistas que algumas mulheres possuíam mais de um caso de síndrome de Down na família. E esse gráfico revela muito bem isso, porque aqui nós temos o risco de bebês com síndrome de Down em porcentagem pela idade materna, e a partir dos 35 anos, a chance de ocorrer síndrome de Down em um bebê aumenta exponencialmente. Já as consequências da não disjunção é diferente se ocorrer na meiose 1 ou na meiose 2. Caso a não disjunção meiótica ocorra na meiose 1, as células modificadas terão cromossomos tanto oriundos do pai quanto da mãe. Já se essa não disjunção ocorrer na meiose 2, a célula mutada terá esse cromossomo resultante apenas da mãe ou do pai, já que na meiose 2 o que se separa são as cromátides irmãs e não os cromossomos homólogos. É associada a variação na frequência dessas não disjunções à localização de onde ocorrem as recombinações genéticas, ou seja, durante a prófase 1, se a recombinação genética ocorrer muito próximo ao centrômero ou ao telômero da célula, a chance de não ocorrer uma disjunção meiótica é muito maior. E aqui essa imagem revela muito bem o que eu estava falando. Caso ocorra na disjunção na meiose 1, a não disjunção, as células terão tanto o componente paterno quanto materno do cromossomo. Já se não ocorrer na meiose 2, a célula terá apenas componente paterno ou o componente materno. Agora, falando um pouco sobre os exemplos importantes de aneuploidias na espécie humana, as principais autossômicas são a síndrome de Down e a síndrome de Edwards. Já para os cromossomos sexuais, os principais são a síndrome de Klinefelter e a síndrome de Turner. Sobre a síndrome de Down, é a trissomia do cromossomo 21 e as características clínicas mais importantes são rosto arredondado, olhos amendoados, mãos e pés pequenos, baixa estatura e pescoço curto e largo. Existem diferentes formas de síndrome de Down, sendo a mais comum a trissomia simples, que é quando a célula possui 3 cópias do cromossomo 21. Contudo, também existem outras formas, como a translocação, que é quando a célula apresenta 2 cópias do cromossomo 21, porém, há outro pedaço de cromossomo 21 ligado a algum cromossomo qualquer, sendo geralmente o cromossomo 14, ou um mosaico, que é quando algumas células possuem 2 cópias do cromossomo 21 ou 3 cópias do cromossomo 21. Aqui é o cariótipo de uma pessoa que apresenta síndrome de Down, sendo 47XX ou 47XY com uma dose extra do cromossomo 21. Sobre a síndrome de Edwards, é a trissomia do cromossomo 18, sendo as características fenotípicas mais comuns retardo físico e mental, defeitos cardíacos, crânio alongado na região occipital, pescoço curto, boca pequena e triangular, genitais externos anômalos, indicador longo e flexionado sobre o dedo médio, sendo essa uma das características que diferenciam essa síndrome, e a morte ocorre geralmente no 3º ou 4º mês de vida do bebê. Aqui é o cariótipo de um indivíduo que apresenta a síndrome de Edwards, sendo 47XX ou 47XY, com um cromossomo extra do cromossomo 18. Sobre a síndrome de Klinefelter,
é caracterizada pela presença de um cromossomo X a mais em indivíduos do sexo masculino, sendo as características mais importantes a estatura acima da média, o hipogonadismo, que é quando as genitais externas não se desenvolvem de forma corretamente, a ginecomastia, que é quando os seios crescem em homens, a esterilidade e o QI abaixo da média. O cariótipo de um indivíduo com a síndrome de Klinefelter sendo 47XXY, e a síndrome de Turner, que afeta indivíduos do sexo feminino, apresentando um cromossomo X ausente ou parcialmente ausente. E as características mais importantes são baixa estatura, atraso no início da puberdade, infertilidade, pescoço curto e malformações cardíacas e renais. O cariótipo é 45X0. Aqui são nossas referências bibliográficas. E obrigada!